A história se repete, mas será que o final será o mesmo? Quase 30 anos depois, o palco é o mesmo, a Colômbia. O protagonista, o mesmo, Hernan Crespo. Mas o papel agora é completamente diferente. O jovem herói artilheiro que deu a Libertadores ao River Plate em uma noite mágica, hoje é o treinador que carrega nos ombros o sonho de uma nação inteira. O sonho do São Paulo Futebol Clube de reconquistar a América. Mas essa jornada, que recomeça em Medellín, traz um roteiro complexo, cheio de fantasmas do passado, retornos emocionantes e uma pressão gigantesca. O que pesa mais? A glória da memória ou a urgência do presente? Nos próximos minutos você vai entender por que essa partida contra o Atlético Nacional é muito mais do que um simples jogo de oitavas de final. É um acerto de contas com o destino. E nós vamos mergulhar fundo nessa história. Mas antes, um recado rápido para você que é um verdadeiro fã de futebol e não se contenta com o superficial. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho, porque só assim você garante não perder nenhuma análise aprofundada como esta. Já fez isso? Ótimo! Então, vamos voltar para o centro da polêmica. Para entender o peso do jogo dessa terça-feira, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente para 1996. Imagine um jovem atacante com apenas 20 anos, cabelo comprido, faro de gol apurado. Esse era Hernan Crespo. Naquela final de Libertadores, seu River Plate havia perdido o primeiro jogo para o temido América de Cali, na Colômbia. A volta no Monumental de Núñez era tensa, o ar era pesado, mas para aquele garoto era o palco perfeito. Com a camisa do River pela última vez antes de partir para a Europa, ele marcou os 2 gols da vitória por 2-0. 2 gols que não apenas deram o título ao time argentino, mas que gravaram seu nome para sempre na história da competição. A Colômbia, portanto, não é um lugar qualquer para o Crespo. Foi lá que ele se tornou herói. Agora, quase 30 anos depois, ele retorna, não mais como artilheiro, mas como comandante que precisa inspirar seus jogadores a sentirem o que ele sentiu. E o São Paulo precisa desesperadamente desse sentimento. A eliminação para o rival Palmeiras em 2021, sob o comando do próprio Crespo, ainda dói. A torcida anseia, sonha, e o treinador sabe disso. Como ele mesmo disse, eu sonho, mas preciso ter os pés no chão. Vamos tentar com todas as forças realizar um sonho. E é aqui que o roteiro ganha seu capítulo mais dramático e emocionante. Porque enquanto Crespo carrega o peso da história, o time ganha um reforço que personifica a esperança. Lucas Moura está de volta. A imagem dele entrando em campo contra o Vitória no Morumbi após 3 longos e sofridos meses foi um sopro de vida para o torcedor. Foram 19 minutos em campo, mas que significaram o fim de um pesadelo. Um estiramento da cápsula do joelho direito, dores que não passavam, idas e vindas do departamento médico, um procedimento cirúrgico. Lucas sofreu. Assistiu os jogos pela TV, da arquibancada, sentindo a impotência de não poder ajudar. Agora, as dores, segundo ele, não o limitam mais. Ele sente a liberdade para arrancar, para driblar, para ser o Lucas que a torcida se acostumou a idolatrar. O retorno foi gradual, calculado. Ele mesmo admite que ainda não tem condições de ser titular em um jogo de alta intensidade como a Libertadores e Medellín. Talvez jogue um pouco mais que os 19 minutos do último sábado. Mas a sua simples presença no banco, a possibilidade de sua entrada, muda completamente a atmosfera. É a carta na manga, o elemento surpresa que pode mudar o destino de uma partida. Com esse cenário montado, o São Paulo desembarca em Medellín. A vitória por 2-0 sobre o Vitória pelo Brasileirão, a 5ª consecutiva, trouxe de volta a confiança abalada pela eliminação na Copa do Brasil. Crespo valorizou o lado emocional. O time foi agressivo, dominante e mostrou que a identidade de jogo está ali. Em meio a isso, o treinador lida com as peças que tem. Em uma analogia perfeita, ele se comparou a um piloto de Fórmula 1. Me dá o carro e tento dirigir o mais forte possível, disse ele rindo. Mas eu não preparo o carro, quem prepara é a diretoria. Uma declaração sincera que mostra a realidade do futebol brasileiro, com saídas de jogadores como o Jandrei e Lucas Ferreira acontecendo em meio a decisões importantes. Crespo precisa fazer o carro andar, e rápido. Ele não pode esperar a volta completa de Lucas para ter um time competitivo. A engrenagem precisa funcionar agora, com o que ele tem em mãos.
E a partida contra o Atlético Nacional é o teste de fogo. É o momento de provar que a recuperação no Brasileirão não foi um acaso e que o time tem, sim, força emocional e tática para encarar os desafios da Libertadores. O impacto desse primeiro jogo é gigantesco. Um bom resultado na Colômbia, seja uma vitória ou um empate com gols, coloca o São Paulo em uma posição extremamente confortável para decidir a vaga em um Morumbi pulsante. Uma derrota, por outro lado, joga uma pressão imensa para o jogo da volta e ressuscita os fantasmas das eliminações recentes. Para Crespo, é a chance de iniciar uma nova história com a competição, desta vez como treinador, e apagar a mácula de 2021. Para Lucas, cada minuto em campo é uma vitória pessoal e um passo a mais para retomar o protagonismo. Para o clube, é a busca incessante pelo sonho, pela identidade de um tricampeão que precisa se sentir novamente gigante no cenário continental. A Libertadores, como disse Crespo, é um sonho, mas em Medellín ela se torna a mais dura realidade. A equipe precisa ter os pés no chão, como pede o treinador, mas jogar com a alma de quem sabe que vestir esta camisa na competição mais importante da América é um privilégio para poucos. Portanto, o que temos é a colisão perfeita entre passado e presente. A memória heróica do técnico argentino na Colômbia, o retorno gradual de um ídolo e a busca de um clube gigante para reencontrar seu caminho de glórias. O São Paulo entra em campo em Medellín carregando não apenas a esperança de sua torcida, mas o peso de uma história que pede para ser reescrita com um final feliz. A jornada é longa e traiçoeira, mas o primeiro passo pode definir todo o percurso. A grande questão que fica é: a combinação da experiência vitoriosa de Crespo com o retorno inspirador de Lucas é o combustível que o São Paulo precisa para transformar esse sonho da Libertadores em realidade? Deixa a sua opinião aqui nos comentários.